Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 3 de setembro de 2013, entrando no ar às 16 horas e 10 minutos precisamente. Bem, hoje o tema do nosso programa é o comportamento humano. E para falar sobre o comportamento humano, nós temos a presença de um especialista em performance humana, Orlando Augusto. Orlando Augusto, há quanto tempo você estuda o comportamento humano? Profissionalmente, há mais de 10 anos que eu Mais de 10 anos. atuo na área diretamente. Mas sempre foi, digamos, um curioso, né? Bastante tempo já que a gente ia... Primeira jornada para estudar a gente mesmo, né? Aí depois a gente vai aumentando, estendendo mais esse conhecimento. Quais são as dificuldades modernas de entender o homem de hoje? Então, hoje está tendo muita evolução. Uma analogia que eu costumo fazer, nós já nos acostumamos com a tecnologia no nosso dia a dia, o novo smartphone, o novo computador, a nova versão de um aparelho celular. Nós já acostumamos com essa alta tecnologia, mas ainda não estamos muito acostumados com a alta tecnologia do comportamento humano, mas tem muitos avanços. E uma das coisas que hoje é bem bacana, muito interessante, que hoje consegue mapear o cérebro em atividade. Então, até 10 anos atrás, quando comecei a dar treinamento, trabalhar com treinamento, nós sabíamos que estava tendo um efeito naquela região, para aquele fim, mas não conseguia se comprovar cientificamente. Hoje, a tecnologia já contribui nesse sentido. O nosso amigo Adriano Santos já está conosco. Adriano, perguntas para o Orlando Augusto. Nós vamos tocando o programa e você pensando nas perguntas mais adequadas. O homem de hoje é muito diferente do homem da época de Einstein, por exemplo? É bem diferente. E faz parte da nossa história a evolução, né? A evolução exatamente. Mas tem uma coisa da natureza humana que fez a gente descer das árvores e caminhar sobre as duas, de forma ereta, que isso é essencial ao humano, a evolução. Ele não se conforma com o cotidiano, com o óbvio, com só aquilo. Ele está sempre em busca de se perpetuar, sempre em busca de expandir, sempre em busca de crescer. Se nós formos pensar em tipos humanos, existem 10, 15, 20 ou múltiplos tipos humanos? Existem. Dentro da minha metodologia, do meu treinamento, da técnica que eu utilizo, eu penso sempre no ser humano como um todo. Uhum. E aí você vê a característica comportamental, né? Como que se comporta perante uma situação. Então você vai pegar, por exemplo, um ser humano que tem uma pessoa que teve um evento na vida dela, um trauma, por exemplo, digamos um acidente de automóvel, e ela nunca mais saiu de casa. Ela assim, entrou num quarto escuro, não sai, não faz mais nada, e aquele drama, aquele trauma marcou ela para sempre. Uma outra pessoa ocorre exatamente a mesma coisa. E essa outra pessoa, ela reinventa. Ela aprende novas tecnologias, adquire novos conhecimentos, ela se expande mais, ela se desafia mais. O evento é exatamente o mesmo, só que um se recolheu e o outro se expandiu. E aí a gente costuma dizer que nada tem significado no seu significado que você dá. Nos dias de hoje, a televisão tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Vamos pensar num evento trágico, como o evento que aconteceu na Vila Brasilândia, que uma família toda foi disseminada por um elemento da família, segundo as primeiras pesquisas, as evidências que a polícia acha. As pessoas vivenciam aquilo de uma maneira nefasta. Isso influencia os homens de hoje? Influencia muito. Nós somos altamente influenciáveis. Existem várias pesquisas que comprovam isso. Eu não trabalho meu treinamento na área comportamental, nem parte terapêutica, com patologias. Eu trabalho com alta performance. Mas até para alta performance, se você tem informações que fluem para... Porque nós temos dois tipos de comunicação, né? Comunicação é essa que nós estamos interagindo, estamos conversando entre duas pessoas ou mais pessoas, grupo de pessoas. E tem um outro tipo de comunicação que é a comunicação interna,
É uma comunicação que é para dentro de si. Aí a pessoa está lá pensando, ela fala, puxa, mas será que estou indo bem? Será que está indo legal essa entrevista? Será que está dando certo? Será que o público está gostando? Tem um monte de coisa que influencia de forma negativa. E se você começa a ter pensamentos ruins, pensamentos que não são produtivos, não são bons, que não te elevam, o que acontece? Você começa a se sentir mal. Você perde poder, você perde coragem, perde entusiasmo, perde convicção. E isso faz um mal enorme. Então, quando você é bombardeado por um monte de informação ruim, coisas ruins, inevitavelmente você não consegue deixar de pensar naquilo. Qualquer coisa que você viu, uma notícia, é impressionante, porque nós imaginamos o homem moderno e o meio acadêmico pauta todos os nossos estudos em cima da parte cognitiva, na parte racional, do neocórtex. Sendo que, na verdade, o que está no controle do tempo todo é o inconsciente. Uhum. E qualquer mensagem, por menor que seja, ela invade o inconsciente e pode fazer um estrago tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você é bombardeado por informações ruins, notícias ruins, coisas ruins, você é influenciado, sim. Você acha que você trabalha o homem como um todo? Perfeito. E esse todo pressupõe que esse homem tem um lado espiritual também ou não? Também, mas é um território que eu não me atrevo a entrar publicamente, porque envolve muitas crenças, que é um dos assuntos que eu trato no treinamento. Só que quando a gente fala de crença, não é crença religiosa, são crenças de valores, né? De valores. Isso. Valores das pessoas que interferem no seu comportamento. Isso. Todos nós temos crenças fortalecedoras, todos nós temos um conjunto de crenças que faz a nossa personalidade, nosso caráter. Esse conjunto de crenças nos trouxe até onde estamos hoje. Muitas das crenças que nós temos hoje, elas são positivas, elas são boas. Elas nos ajudaram a trazer onde nós estamos hoje. Elas contribuem para a gente conseguir muitas das coisas que nós temos. Mas nós também temos crenças limitadoras, enfraquecedoras. E essas crenças, você não se dá conta, mas ela está o tempo inteiro interferindo. Quais são as crenças que enfraquecem o ser humano? Então, ela é muito particular, muito ímpar, né? Uma crença, algo que pode ser, por exemplo, banal para outro não é. Eu acabei de escrever um artigo, fui dar uma palestra para um meio acadêmico, numa pós-graduação, e até escrevi um artigo falando disso. Dentes tortos. Dentes tortos, emoções tortas. O que significa isso? Lá na infância, o cidadão tinha os dentes tortos e começou a sofrer bullying. Começou a sofrer apelido, azucrinação, e aquilo marcou tanto a vida dele que começou a emperrar a vida dele em todas as áreas. Ele começou a sentir a autoestima foi para baixo, ele começou a sentir inseguro, na hora de fazer uma entrevista de emprego, na hora de sorrir, na hora de ir paquerar uma garota. Isso é uma crença limitadora, que para muitas outras pessoas aqueles dentes não têm o menor significado, mas ele deu um significado. E se ele deu um significado, é uma verdade absoluta para ele. Então, de nada adianta alguém de fora, alguém externo, vir falar de que isso é coisa da sua cabeça. Mas para aquele cidadão, para aquela pessoa, é uma crença. E é isso que a gente trabalha no treinamento. Você desenvolveu um conceito muito interessante, os super-humanos. Quais são, o que distingue um homem super-humano do homem que é somente humano? Nasceu especificamente do primeiro aspecto do humano, da parte comportamental mesmo, só que a gente expandiu ele. Vem de superação, né? Todos nós temos as nossas limitações. A partir do momento que você está num determinado estágio, você tem alguns recursos, e você não consegue chegar num outro objetivo por falta desses recursos, se você adquire recursos a mais do que a média, você se torna um super-humano. Você tem recursos superiores. Hoje, por exemplo, até pouco tempo atrás, não faz muito tempo, um homem vivia, em média, 50 anos, era considerado velho. Hoje, homens de 70 anos gozam de boa saúde. Mas não é que eles... E o que eu trabalho nessa parte fisiológica, não só por parte comportamental, quando eu falo do ser humano no todo, não é só de estar vivo aos 80 anos. Não é isso que eu prego. É de estar vivo, consciente, usufruir, ter energia para viver. Não adianta hoje a ciência, na parte da medicina, muita gente está estendendo a vida, mas qual a qualidade de estender essa vida? Você passou a viver de 50 para 60, mais 10 anos na cama? Isso não é, na minha concepção, não é interessante. Você viva assim até os 60, até os 80, até os 100, mas que você consiga usufruir disso. E existem tecnologias para isso, muitas tecnologias. Isso transforma nós, em comparação a um ser humano de 100 anos atrás, a 200 anos atrás, 500 anos atrás, um super-humano. Esse é o conceito. Agora, você
Super-humanos não só aqueles que alcançam sucesso. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Super-humanos são aqueles que superam as limitações Perfeito. que a vida coloca em torno deles. Perfeito, exatamente. Esse abrangeu exatamente o conceito que Então, esse conceito, ele independe de classe social. Exatamente. Independe de aonde a pessoa nasceu. Exatamente. Aí eu posso fazer uma... aí eu vejo, quando eu vejo o ser humano num todo, a gente tem, na nossa vida, nós temos várias áreas. Tem a saúde, que é muito importante, tem a vida profissional, vocação, tem dinheiro, né? Tem várias áreas da nossa vida. Quando um ser humano dedica muito do tempo, da energia dele exclusivamente para uma área, ele deixa capenga as demais áreas. De que adianta você ter muito dinheiro se você não consegue usufruir desse dinheiro? De que adianta você ser super bem sucedido na sua carreira se você não tem saúde? De que adianta você conquistar a mulher amada, o homem dos seus sonhos, se você tem energia para fazer amor com ela? Se você não tem energia para compartilhar momentos de felicidade com seu filho? Então, eu vejo como um todo. A maioria de quando se fala de performance, se fala de performance específica para uma determinada área. Eu procuro ver um todo. E quando você tem uma área da sua vida que está capenga, que não está indo bem, e você consegue alavancar essa área, você consegue alavancar todas as demais. Só que o oposto é verdadeiro. Se você tem uma área da sua vida que não está indo bem, ela também derruba as demais. Como é que você descobre se uma das áreas do elemento humano não está indo bem? Então, Como é que você faz esse diagnóstico? Então, eu não descubro e eu não faço esse diagnóstico. Eu utilizo de tecnologias e ferramentas no treinamento que o próprio cidadão ele faz a viagem dele, a jornada dele. Então eu faço uma analogia que no treinamento, é um treinamento de imersão, que ele vai fazer uma viagem, mas uma viagem para dentro de si. Então existe uma metodologia que a gente faz um trabalho de imersão, que o último treinamento que eu fiz, por exemplo, tinha 500 pessoas, das diferentes classes sociais, desde psicólogos, médicos, executivos, bastante diversificado mesmo, de idades diferentes, de classes sociais diferentes, de culturas, de regras diferentes. No entanto, quando faz a jornada, cada um faz a jornada para dentro de si. E aí sim tem poder, porque ele sabe aonde que... Todos nós sabemos aonde que, digamos, o calo aperta, qual é a ferida mortal, aquela pergunta que nos incomoda há muito tempo. Uhum. E aí é essa metodologia que a gente utiliza para ele encontrar suas fragilidades. O Rafael, você está falando da onde? Eu não estou lembrando de você. Mas o Rafael entra aqui e pergunta qual é a tecnologia que você utiliza. Então fale com o Rafael, por favor. Então, Rafael, obrigado pela pergunta e é muito oportuna a pergunta. Eu vou fazer uma analogia da tecnologia, de luta, por exemplo. Por mais másculo, por mais corajoso que sejamos, se nós formos brigar com alguém, enfrentar um outro oponente numa briga corporal, digamos, que faixa preta em Kung Fu, ou Karatê, ou Jiu-Jitsu, o que é que seja, por mais corajosos que sejamos, por mais másculos que sejamos, nós vamos tomar uma surra. Porque ele tem tecnologia para isso, né? Ele tem tecnologia para isso, ele sabe aonde bater, aonde que dói, e o mais importante, ele sabe apanhar também, porque se você conseguir atingir ele, vai conseguir saber absorver o golpe. Num nível acima dessa tecnologia, dessa analogia que eu estou fazendo de luta, de briga, existe o MMA, onde tem 2 profissionais que são especialistas em luta. Quando começou esse tipo o MMA, lá da época do Vale Tudo, existia um lutador de jiu-jitsu, um lutador de muay thai, um lutador com uma especialidade só. À medida que foi desenvolvendo, eles foram adquirindo outras tecnologias, porque tem um momento que ele tem que lutar no chão, tem um momento que ele tem que ter boxe, tem um momento que... Então, as tecnologias se complementaram, por isso que se chama MMA, mistura das artes marciais. E existem muitas tecnologias boas e comportamentais. Eu estudei muito e pratico muito e utilizo um mix, isso que eu falo, um mix de tecnologias no treinamento que em determinado momento você tem que ser mais pragmático, em determinado momento você tem que ser muito sutil, em determinado momento, conforme vai fluindo, você vai utilizando determinada ferramenta. Eu ia dar sequência à pergunta, mas o nosso amigo Adriano Santos, aqui de São Paulo, pergunta quais tecnologias que existem hoje em dia. Será que algum dia iremos viver mais de 200 anos ou não? Adriano Santos, de São Paulo. Adriano, o que você está falando já existe uma corrente, já existem muitos estudos em cima disso,
E segundo diz, o homem que vai viver 500 anos já está vivo na face da Terra. Nós não sabemos quem é ainda, mas ele já está vivo. As tecnologias elas se multiplicam muito rapidamente. Nós demoramos 200 anos para preencher a Biblioteca Nacional Americana. Isso, essa quantidade de informação acontece a cada dia. Existem mais engenheiros vivos hoje do que existiu em toda a história. Existem mais cientistas vivos hoje atuando do que existiu em toda a história. Então, as tecnologias estão aí para nos ajudar. E cabe a gente, na nossa jornada, a buscar o que tem de bom, o que tem de melhor, porque se você não se utilizar dessas tecnologias, você vai ficar para trás. E você já está competindo com muita gente que tem tecnologia que talvez você não tenha. Você, Adriano, o que eu estou dizendo é genérico, todo mundo aí fora e todos nós. O Adriano ficou extasiado, fez um comentário, nossa, mas o fato de nós estarmos vivendo hoje mais, segundo as estatísticas, e com qualidade de vida melhor, e perspectiva de ter uma qualidade de vida bem melhor, nós precisamos fazer algumas reformas. Na sua visão, que reformas nós precisamos fazer para ter um desempenho de vida mais adequado? Então, exatamente é isso que eu trabalho no treinamento. Hoje você pode adquirir novos recursos, você pode adquirir mais performance física, estender sua vida, inclusive a qualidade de vida. Mas a grande revolução agora tecnológica é na parte comportamental. Se você não tiver muito claro os conflitos internos, vai chegar um momento que você não vai querer viver mais. Vai chegar um momento que viver mais vai ser um castigo e não um benefício. Porque você enjoa. Você não tem você não tem propósito, você não tem um porquê, você não tem algo mais, seus filhos já cresceram, seus netos já cresceram, seus bisnetos já cresceram, você já escreveu um livro. Você tem esse se reinventar que é o grande barato daqui para frente. Só que as pessoas ainda não aprenderam isso e elas têm dificuldade para entender isso. E o que elas têm que fazer para se reinventar? A mais difícil de todas as perguntas, que já estava escrito há mais de 2000 anos atrás. Conheça a ti mesmo. E não existe maior forma de agressão para o ser humano. Conheça a ti mesmo. Você pode conhecer todo mundo. Você pode conhecer várias tecnologias, várias pessoas, pode ser um PhD em vários assuntos, mas conhecer a si próprio é uma forma de agressão absurda. Mas é aí que está a verdadeira transformação. Não existe transformação das trevas em luz sem emoção. E aí é uma viagem interna. Olha, eu vou fazer um pequeno intervalo nesse programa de hoje que está discutindo a questão do homem diante do homem e das suas circunstâncias, com a participação do Orlando Augusto. Visão Plural faz um pequeno intervalo e na volta nós continuamos a conversar sobre essa temática tão envolvente e tão profunda. Voltamos já. A Cristal ela usa muito o C de cerveja, o C de camaradas, o C de carnaval, o C de churrasco e C de cristal. Então assim, a gente gira em torno desse universo cervejeiro, mas brincando um pouquinho com a marca e com esse C da marca. E a gente vem de uma certa forma bem humorada e com um modelo, com uma métrica bastante interessante, explorar isso nesse filme, que é o filme Apelidos. A agência que desenvolveu a campanha é a Young Rubicon, né? A gente fez todo um trabalho de desenho de plataforma, de marca, e daqui para frente a ideia é que a gente explore os pontos de contato com o target da marca através dessa plataforma que foi desenhada. Câmera, ação. A cerveja sempre vai construir um clima de congregação, de alegria. Tem uma busca da cumplicidade com o público. E é isso que a marca Cristal está trazendo, né? Alegria, humor. Eu também acho. As filmagens foram feitas aqui em São Paulo, num bar. Com uma linguagem bastante descontraída e vem trazer aí uma brincadeira mesmo de bar, uma brincadeira do dia a dia. E esse é um dos casos, vamos chamar assim, que a Cristal está contando, né? De um cara que senta numa mesa de mulheres bonitas e, de repente, ele recebe um telefonema da mulher dele. Oi, amor. Que barulho é esse? Eu tô aqui no bar.
Quem tá aí? Nessa mesa de bar, de repente, aparece a Débora Nascimento. Sério? Mais uma vez a gente usou o Clovis Mello e a Cine, porque é um filme que é muito humor, é direção de ator, e o Clovis é um craque nessa história. Ação. E o resultado ficou muito divertido. Boca, Alemão, e a Débora Nascimento. Ah, tá. Débora Nascimento. Um beijo pra ela, então, tá? O mais legal de tudo é que esse filme não acaba nesses 30 segundos, não. Ainda tem mais uma volta. Não posso falar agora, não. É uma confusão danada aqui. É a mulher que dessa vez dá o troco. Mas você tá bem? Tô ótima. Fica tranquilo. Aliás, acabou de chegar um médico. Beijo. Médico? E? A Cristal, ela vem contemplar essa irreverência também nos personagens escolhidos para os dois filmes. Ser de cowboy. Caraca! É uma campanha bem humorada, é uma brincadeira simples, mas é uma brincadeira gostosa e tem um resultado final que superou as nossas expectativas. Tá bom. Voltamos no programa de hoje, do dia 3 de setembro de 2013, discutindo com Orlando Augusto, especialista em performance humana, as pessoas, o ser humano em geral, com a colaboração de alguns dos nossos internautas, o Adriano Santos e também o Rafael. Ambos fizeram perguntas muito interessantes. E uma das perguntas do bloco anterior era se o Orlando Augusto poderia dizer se o homem vai poder viver 200 anos. E ele respondeu que esse homem que vai viver 200 anos já está vivo, apenas nós não sabemos quem ele é. O homem de hoje é um homem muito atarefado, ele trabalha demais, está envolvido em tecnologias, mas tem pouco tempo para si. Como fazer com que você volte-se para si nesse cipoal de tecnologias, de falta de encontros ao vivo e a cores? Como é enfrentar tudo isso para poder fazer essa imersão pessoal? Então, isso é uma busca, tem que ser uma busca permanente. O que tem acontecido hoje é que as pessoas estão sendo reféns, né? Muito reféns, o tempo todo refém. Refém do trabalho, refém do sistema, refém disso, refém daquilo. Para você se libertar disso, primeiro é importante você fazer uma viagem interna para saber o que você realmente, o que é que realmente faz com que te move, o que faz seu sangue ferver, o que realmente é interessante para você na sua vida fazer. Porque quando você souber exatamente o que você quer fazer, o que te realiza, e não para pagar conta no final do mês, não para sobrevivência, não para cumprir a tabela, algo que realmente te extasie, que te dê um encanto juvenil novamente, que te dê vontade de pular da cama logo cedo, que tem um monte de coisa para fazer e não para cumprir tabela, aí você consegue administrar muito melhor o seu tempo. Para a pessoa fazer isso, ela precisa ter um momento de reflexão. E ter um momento de reflexão é preciso lidar com o silêncio. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com o silêncio, não? Principalmente nos dias de hoje. Nós somos bombardeados por 1 milhão de estímulos o tempo todo, né? Rádio, TV, jornal, internet. Se você pegar os adolescentes, então, é uma coisa impressionante. Ele não tem um foco, ele está em todo quanto é lugar ao mesmo tempo, só que ele não está em lugar nenhum. É importante você realmente ter essa introspecção, se perguntar, se questionar. Eu costumo, muitas vezes, ter um tempo só para mim. Como é que você prepara as suas palestras? Você detecta primeiro o público-alvo que você vai enfrentar? Ou todas as palestras são iguais? Não é engessada. Exatamente. Só vou diferenciar a palestra do meu tipo de trabalho. Eu também faço palestras, mas o meu negócio é treinamento. E qual a diferença de palestra e treinamento? A diferença é a seguinte: você vai numa palestra de
de um psicólogo, de um CEO, de uma autoridade, de um PhD, de um filósofo, né? Ele até faz você refletir sobre muitas coisas. Você está durante aquela palestra ali, até você pensa sobre um monte de coisa, mas dificilmente leva para ação. Né? E treinamento é diferente. O treinamento, principalmente o tipo de treinamento que eu faço, que é um treinamento de imersão, ele não só faz você refletir, como faz você entrar em ação. Então, por exemplo, uma palestra, muitas das vezes, ela, por melhor que ela seja, muitas das vezes ela pode fazer até mal. Eu outro dia abordei esse assunto e tinha um amigo meu que é palestrante e tomou até um susto. Por quê? Porque muitas das vezes o cidadão ele é colocado numa palestra, por exemplo, numa empresa, que ele nem foi lá por interesse dele. E ele é tocado de tal maneira com aquela palestra, que ele fala, puxa vida, eu estou devendo pra caramba, eu posso ser muito melhor, tem muita coisa para mim fazer. Ele é sensibilizado por aquele tema. No entanto, ele sai dali e fala, e agora, o que eu faço? Onde que eu busco recursos para me conseguir isso? E aí ele não consegue, e ele viu que tem cases de pessoas que conseguiu, ele se sente mais inútil ainda. Ele se sente mais lixo ainda, ele se sente mais incompetente ainda, porque falou, poxa, tem um monte de gente que faz, o cidadão lá que é uma autoridade, que é um PhD, já escreveu um livro e tudo, falou que é possível fazer, por que eu não consigo fazer? Aí a linguagem interna dele começa a jogar ele para baixo, é que eu sou burro, é que eu sou incompetente, é que eu sou fraco, é que eu sou ruim. Então, não adianta você só dar a informação. O que se faz com a informação? E é isso que eu diferencio de palestra para treinamento. O Rafael, que é de São Paulo, tem participado, obrigado Rafael, ele fez uma pergunta agora, ele quer saber se você tem algum livro publicado e onde ele encontra os seus livros. Então, Rafael, eu tenho um livro que já está escrito, mas ainda não publicado, exatamente pelo desafio dos Super-Humanos ser baseado no que existe de mais moderno, de mais atual. Então, você tem um negócio lá pronto, de repente vem um negócio novo. E eu tenho sofrido um pouquinho com isso, além da agenda que está muito apertada, mas eu tenho um projeto que ele seja lançado no máximo até o primeiro semestre do ano que vem. Quem quiser falar com você, contratar você para palestras, ele tem um site para entrar? Tem um site que chama www.ossuperhumanos.com.br. Lá tem inclusive um vídeo, tem depoimentos, fala sobre o treinamento, a forma do treinamento. Tem um vídeo bem interessante que aborda esse assunto que a gente está falando aqui. Repete, por favor. www.ossuperhumanos.com.br. Bem, agora você fala, o treinamento, você gosta de dar treinamento para multidões ou para grupos pequenos? Eu adoro multidão. E, por incrível que pareça, a maioria de quem trabalha com treinamento, quanto menos, melhor. Eu gosto bastante de gente. Porque você... que é bom? Então, exatamente por isso. Porque quanto mais plural, usando o gancho do seu programa, for melhor. Quanto mais você tiver ali uma quantidade de características diferentes, mais elas se completam. Você não consegue fazer transformação com as mesmas informações, do mesmo jeito, com o mesmo padrão. E esse treinamento é literalmente quebra de padrão. Você não vai conseguir chegar nos resultados que você quer fazendo as mesmas coisas. Mas só que dificilmente sozinho você vai conseguir. Então a gente leva para o treinamento de imersão e arrebenta tudo. O treinamento, só para ter uma ideia, ele começa no primeiro dia, ele termina 1 ou 2 horas da manhã, no outro dia vai até 11, meia-noite, e tem uma única hora de intervalo. Não tem coffee break, não tem parada, não tem nada. É uma paulada só. Esse treinamento dura quantos dias? São 3 dias. 3 dias, 3 dias. 3 dias no mesmo lugar? Ou um hotel, é um hotel fechado. Hotel fechado, sempre aqui em São Paulo? Não. Eu faço no Brasil todo, mas o maior público está aqui em São Paulo, eles costumam realizar aqui em São Paulo. Não na capital, porque é interessante você tirar ele do ambiente dele. Então, algumas cidades, tem alguns hotéis que eu trabalho. Você prefere trabalhar em que cidade? Eu faço aqui em Budas das Artes, Bragança Paulista, Taubaté, são 3 hotéis que eu tenho parcerias, que tem uma estrutura boa para o tipo de treinamento. Quer dizer, você, na verdade, você faz um treinamento que dura 3 dias, a imersão é total. Total. As pessoas se deslocam para o local, exato, ficam lá e procuram vivenciar as suas palestras. Só você palestrante ou tem mais gente? Só eu. Só você. Às vezes eu levo convidado, mas é assim. Como que eu trabalho esse treinamento? O treinamento, toda a nossa educação, toda a nossa cultura, principalmente ocidental, ela é feita para a informação. Para o 2 mais 2 é 4. Para o racional, para o lógico. Só que aí eu pergunto, de que me valeu aquela bendita tabela periódica que eu tive que decorar? Eu nunca utilizei.
Tem 1 milhão de informação inútil, que você senta ali, e como é que é a postura? Bate o sinal, o aluno entra, senta, e se ele for ativo, então ele é o pior da sala, ele senta, fica calado, se ele falar alguma coisa, ele está fora, despeja 1 milhão de informação, que ele não absorve nada e vai embora. Esse é o tipo de toda a educação que nós temos até a pós-graduação, até doutorado. Esse é o treinamento que a gente trabalha com a parte cognitiva. Eu também dou as fontes, as informações. No entanto, eu trabalho em 2 outros níveis, que é o nível emocional. Aquilo que acontece na nossa vida, que tem um impacto emocional, seja positivo ou negativo, você leva para o resto da vida. Qualquer evento que aconteceu na sua vida que foi emocional, ele fixa para o resto da vida. E aí tem um terceiro nível, que ainda é mais forte, que é o nível fisiológico. Que além de você entender, de fazer sentido, de você se emocionar, você sentir aquilo, você trabalha todo o seu corpo. Mobiliza todo o seu organismo. Você é invadido por uma adrenalina, por vários hormônios, toda a sua fisiologia se modifica, entra em estado de alerta, entra em estado de empatia, e aí fixa para valer. Então é um tipo de conhecimento que você sai desse treinamento para escrever uma imersão, que daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele está vivo em você, você vai saber... Quais são as técnicas que você usa nesses seus treinamentos? São várias, mas para não ficar devagando, enrolando, né? Eu uso algumas que são as mais conhecidas, são várias, mas uso algumas que são as mais conhecidas. Uso programação neurolinguística, utilizo tecnologia de coach, que é muito utilizado no mundo corporativo, onde eu fiz carreira, e utilizo hipnose ericksoniana. Quando a gente fala de hipnose, as pessoas já associam logo aquele tipo de hipnose, aquela hipnose clássica, né? Que é para palco, que faz morder cebola. Isso é para palco. Não tiro o mérito, não discuto sobre isso. Mas a hipnose ericksoniana foi desenvolvida por um grande psiquiatra americano e ela trabalha o inconsciente. E sempre com a permissão do envolvido. Do né? envolvido. Exato. E o impressionante é que a própria tecnologia fala sobre isso. O seu inconsciente ele só vai aceitar o que for bom para você, o que realmente você quer. E muitas vezes você quer coisas ruins, mas o seu inconsciente aceita. Então eu não consigo impor nada, não é uma imposição. Eu não vou brigar com as suas crenças, com os seus valores, com as suas regras. Então por que é um mix de tecnologia? Eu só falei 3, mas tem várias outras. Por que é um mix? Em determinado momento tem que ser muito sutil, porque as pessoas estão travadas, estão presas, as pessoas não estão receptivas. Então tem que ser muito sutil e entrar no mundo dela para conduzir. Em determinados momentos tem que ser incisivo, você tem que colocar data, dia, horário. Em determinados momentos tem que utilizar uma outra tecnologia. Então, por isso que eu digo que é um mix de tecnologia. Você, então, para abrir a porta da mente da pessoa, você usa algumas técnicas. Aberto a porta, você invade para uma viagem interior. Eu não invado. A viagem é a pessoa. Né? Eu sou, digamos que eu sou o garçom de um grande banquete. Faço uma analogia que as pessoas entendem melhor. Eu estou servindo um grande banquete. Nesse banquete tem fruta, tem salgados, tem champanhe, tem bebida alcoólica, tem doce. E eu estou servindo. O cara come o que ele quiser. Ele não é imposto a nada, ele não é pressionado a nada, ele faz o que ele quiser. Mas como existe uma tecnologia que a gente usa, chama Jornada do Herói, que é uma analogia que foi feita por um grande estudioso de comportamento humano chamado Joseph Campbell, que ele estudou em várias partes do mundo, durante muitos anos, ele estudou como que se forma um herói. E ele percebeu que na África, na Índia, no Brasil, em qualquer lugar existem características em comum. Quais são as características do herói? Então, existe uma espinha dorsal, né? Toda jornada nasce quando você tem um problema, né? Você não vai para uma jornada se você já tem um problema, está tudo resolvido. Ele nasce de um problema. Existe gente que está com tudo resolvido? Não. E quando você resolve alguma coisa, vem outra. E isso que é a graça da vida. Agora, o grande barato do negócio é se você conseguir ter recursos para quando os novos problemas surgirem, você está preparado. E uma interpretação que eu falo do problema é o seguinte: problemas na nossa vida, eu, você, o seu telespectador, todos nós nos enfrentamos todos os dias, o Papa, o presidente, todo mundo. Nós nos deparamos com problemas todos os dias. Agora, o que fazer com o problema é que faz a diferença. E tem mais, o problema é bom. Por que o problema é bom? Se você deseja alguma coisa, se você quer alguma coisa, para você conseguir aquilo, se você não tivesse nenhum problema, você já tinha conseguido.
Existe um problema para você resolver. O problema é uma conseguir forma chegar. de você procurar forças interiores para superá-los. O problema é assim, você deseja alguma coisa, você não está conseguindo, então quando você identifica que existe o problema, você dá um grande passo. Porque falou, pô, tem um problema, identifiquei o problema. Meu problema é que eu quero ter sucesso, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não consigo fazer aquilo. Puta, daí eu tenho um problema a ser tratado. Então você identificou um problema, agradeça, porque você identificou o problema. Se você conseguir superar o problema, você sai vencedor, porque você vai conseguir fazer a ponte para chegar nesse seu desejo. Então o problema é bom. Quando você não tiver problema, procure problema. Porque a partir do momento que você achou aquele problema, você resolve aquele problema, você evoluiu, você expandiu, você deu um passo além da onde você estava. Você saiu de um ponto que você estava e evoluiu para um outro ponto que você gostaria de estar. Você, depois das palestras, faz o diagnóstico do seu público, não? Não, eu não faço tratamento individual. Porque eu não tenho agenda, não tenho tempo, não dou conta. Então é muita gente, né? Eu não faço coaching individual, nem nada individual. Não tenho tempo e já nem por altos valores eu gosto de trabalhar em atacado mesmo, quantidade de pessoas. Abrir mente da multidão. É. Bem, olha, nosso programa está chegando ao final, o tempo está se esgotando. Eu quero pedir ao Orlando Augusto que mais uma vez lembre o seu site para que as pessoas possam, ao entrar no site, vão ver esse programa fatalmente ou no On Demand aqui na UTV, ou vão poder saber as várias hipóteses. Quais são as próximas palestras suas? Tem um treinamento de imersão programado agora para novembro. 15, 16 e 17 de novembro. Aonde vai ser? Vai ser em Bragança Paulista. Bragança Paulista. Tá. Se alguém quiser falar com você, se seu site tem um telefone? O site tem lá o canal de contato, pode mandar, a gente dá um retorno. O site é www.ossuperhumanos.com.br. E lá você encontra tudo? Lá encontra bastante material, encontra depoimento de quem já participou. É bem bacana os depoimentos, porque aí você vê, não eu falando, de pessoas que participaram e conseguiram resultados bastante expressivos no treinamento. Bem, o Visão Plural, então, se encerra agradecendo a participação do nosso internauta, o Rafael, e do Adriano Santos, de São Paulo. Aqueles que não puderam assistir, participar, mas que estão vendo, sentem-se abraçados. E ao Orlando Augusto, o nosso agradecimento e o convite para que vocês assistam um programa que vem a seguir, ao TV Mulher. O Visão Plural voltará na próxima semana, às 16 horas da próxima terça-feira. Muito obrigado ao Orlando Augusto, a vocês e até semana que vem.